Vocês, estamos, em mais um podcast da Missão. Coisa boa estarmos aqui para nós batermos um papo. Mas antes de eu apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje, gostaria de convidar vocês a entrarem no nosso link do YouTube. Curtam, o vídeo, compartilhem aí essa live para que, mais pessoas possam ser alcançadas. Nós vamos estar tendo uma conversa super bacana com mulheres incríveis nesta noite. Então, compartilha, comenta aí no chat. Se você tiver alguma pergunta, para fazer para elas, podem comentar. Vamos interagir bastante e eu tenho certeza que será um momento, de bênção, um momento de mesa prazeroso na presença do Senhor. E eu gostaria, de estar apresentando, então, pastora Ana Carvalho, que está aqui comigo. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Bem-vinda nesta noite. Obrigada. Amém. Missionária Letícia, missionária Josi também. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Gente, elas ficaram tímidas assim do nada, estavam rindo até agora, Mas o nervosismo daqui a pouco passa, então para nós conversar, tem uma mesa linda aqui preparada, para nós conversar um pouquinho, falar um pouco sobre missão, falar um pouco sobre a casa. Nós tivemos essa mesma conversa com os meninos e foi bem bacana. E agora, estamos aí num papo de mulher. E, gente, a gente sabe que mulher conversa bastante, Então, vamos fazer jus a isso, vamos conversar bastante. Também já quero, de antemão, estar mandando um abraço para os nossos pastores, que estão em viagem missionária lá no sertão. Com certeza estão nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estamos com saudades, Já desejosos pela volta deles amanhã. E eu quero começar com a pastora Ana Carvalho, que é a mais antiga de casa aqui de nós quatro. E que veio para cá com 11 anos, pastora? Exatamente. Quantos anos está agora? Tô com 21. Nossa, 10 anos já. Então veio bem novinha aqui para a igreja, Não, chega depois dos 20, a gente esquece a idade, Eu já esqueci, assim, um tempinho. Faz tempo que eu parei nos 30.
Mas como é que foi, assim, pastora, tipo, a tua chegada aqui tão nova, né? Esse teu tempo de crescimento são 10 anos, né, de história. Eu vejo que o pastor e a pastora sempre falam, né, que eles não tiveram uma filha menina, mas que Deus colocou, né, você na vida deles. E eles têm esse amor realmente de filha contigo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Amém. Boa noite, galera, primeiramente. Para mim é um privilégio, né, ter chegado aqui com 11 anos. Como vocês sabem, o lema da nossa casa é amar e cuidar das pessoas, e desde que eu cheguei aqui, eu sinto isso, né? Amém. Através da vida do pastor Ezequiel e da pastora Karina. Eu lembro que eu cheguei 1 mês e meio, mais ou menos, antes deles serem consagrados a pastores, né? Estavam nesse processo, assim. E eu sempre me senti filha, desde o primeiro contato que eu tive com o pastor Ezequiel e com a pastora Karina, né? E são, como tu realmente falou, são 10 anos tendo o privilégio de fazer parte dessa casa, dessa família. A gente fala que a gente é uma família, mas a gente realmente vive, né, isso, como uma família de verdade. Eu literalmente não sou filha de sangue deles, mas sinto como se fosse. Tenho isso no meu coração, né? E cheguei aqui muito nova, não sabia de muita coisa, estava recém conhecendo Jesus de fato, assim. Sim. É uma honra para mim. Que legal, né? E tem uma caminhada bem grande, né? Sim. Aqui, além de ter evoluído, né? Questão espiritual, crescendo, casou, né? Conheceu o marido aqui, né? Que também é um servo do Senhor, pastor Carvalho, que está sempre aí auxiliando o pastor, né? E tu, junto com ele, né? Tem esse trabalho de estarem pastoreando esses jovens, ajudando, que é uma turma, né? Sim, é uma turma. É uma turma. Daí, bom, nesse período assim, né, daí eles foram consagrados, né, a pastores, e eu permaneci aqui. Eu vim através de uma antiga líder minha de dança, eu dançava, fazia parte do Ministério de Dança. Que legal. E daí ela que me trouxe pra cá, né, foi essa conexão, assim, né. E desde o princípio, assim, eles me acolheram, me ensinaram literalmente quem de fato era Jesus. Sim. Com a vida deles. Eu sempre falo isso, não costumo ficar falando diretamente isso para eles, né? Mas acho que também eu acredito que eu devo honrar eles aqui. Sim. Desde que eu conheci o pastor Ezequiel e a pastora Karina, eu vejo Jesus através da vida deles. Nas atitudes, no falar, no andar, em tudo. Não existe algo que, né, não tenha como dizer que não, porque sim, eles realmente são Jesus aqui na Terra, através da vida deles. Realmente, né? Eles vivem aquilo que eles pregam, né? Literalmente. E antes de pregar, eles vivem isso. E eu sempre fui muito cuidada por essa casa. A minha identidade foi restaurada através da vida do pastor Ezequiel e da pastora Karina. Fui muito ferida na minha área paterna, né? Porque meus pais se separaram, acredito que eu tinha uns 7 anos. E por mais que eu tinha meu avô que me cuidasse ali, foi um grande pai para mim, né? O pastor Ezequiel e a pastora Karina foram usados por Deus para restaurar meu coração nessa área, né? Por isso que, por onde eu for, eu sempre vou ser grata a eles por isso. Sim. Pelo fato de que hoje eu sou quem eu sou, a mulher que Deus está gerando em mim, através da vida deles. Honro meus pais, né? Meus pais de sangue, porque me geraram, são, né, meus pais. Mas em questão de uma vida cristã, diária, assim, eu sou muito grata ao pastor Ezequiel e à pastora Karina, porque eles me ensinaram, de fato, quem eu deveria ser, né? E sou muito grata. Sim, e eles transbordam amor, né? Sim, me cuidam realmente como uma filha, assim. Né? Sim, que legal. Daqui a pouco a gente aprofunda mais um pouquinho. Sim, gostaria, então, que a missionária Letícia se apresentasse agora, né? Fala um pouquinho, Letícia, como é que tu chegou nessa casa? Quanto tempo que tu tá aqui? Boa noite a todo mundo, né? Primeiramente, né? Também mandar um beijo para os nossos pastores, que tenho certeza que vão estar assistindo e honrando a nossa vida, né? Dizer que vocês fazem muita falta na nossa casa. Verdade. Bom, eu estou aqui na igreja faz 4 anos, mas faz 3 anos que o Senhor me deu o privilégio de estar morando e servindo aqui, né? Os meus irmãos, essa família que o Senhor tem me dado. Confesso que no início foi desafiador, pois eu não me via tendo essa vida, sabe? Não de total dependência do Senhor, sabe? Eu trabalhava, fazia faculdade, né? E eu pensava que a minha vida seria isso, né? Lutar para que eu realizasse os sonhos que eu queria, né? Mas existiam sonhos do Senhor que Ele já tinha escrito sobre mim e eu estava, né, no processo de conhecer. Quando vim para cá, teve a escola de missão, o college, né?
E essa escola, ela ia acontecer naquele ano à noite, né? Só no período noturno. E eu vim para cá. Foi desafiador no início, não queria morar na igreja, né? Eu pensava, né? O que eu vou fazer lá? Vou morar na igreja, né? Lá é lugar para os missionários, né? Para quem tem um chamado, né? E graças a Deus, sim, o Senhor falou ao coração do pastor, da pastora, dos meus pais, né? Que me apoiaram, né? Para vir para a missão, morar, até renunciar, né? Os meus sonhos, né? Aquilo que para os olhos humanos era certo, né? Para viver uma vida de dependência ao Senhor. E eu lembro que depois que eu decidi vir morar e aceitar o novo de Deus sobre a minha vida, as coisas começaram a mudar tudo, né? Fui demitida, abandonei a faculdade e eu comecei a ver a provisão de Deus, né? E eu pude confiar num Senhor que eu ainda não conhecia. Eu conhecia um Jesus, né, que curava, fazia milagres, mas na Bíblia, né? Sim. Mas eu conhecia um Jesus que faria por mim aquilo que os meus braços não fariam, que as minhas mãos não fariam, né? E hoje eu vivo uma vida de dependência do Senhor maravilhosa, assim. Eu confio plenamente naquilo que o Senhor tem para minha vida, né? Aquilo que Ele tem para essa casa, a visão que Ele deu aos nossos pastores, nossos líderes, né? E a palavra de Deus fala, né? Que os planos do Senhor são planos de bem e não de mal, né? E que Ele tem um futuro que nós anseiamos, né? E às vezes a gente não sabe o que é que a gente quer, né? A gente não sabe o que a gente tanto anseia, mas a nossa alma, quando conhece Jesus, sabe que existe algo melhor para nós. Sim, que legal. E a Lê é a mais recém-casada, né, Lê? No último podcast, nós entrevistamos o Rafão, né, que participou, e o esposo da Lê. Faltava uma semana para o casamento, né? Uma semana. E aí, agora estamos aí com a Lê casada, nem um mês, né? Não, 15 dias, eu acho. Recém-casada, né? Glória a Deus. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Amém. Questão de como é, né? De esse coisa de casal morando na missão, né? Um casal servindo na missão. Mas antes, missionária Josi, bem-vinda. Gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho também. Quanto tempo tu está aqui? Como é que foi a tua chegada na Ágape? Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Meio nervoso, assim. Eu acho que eu não sou tão séria para falar quanto as meninas, né? Eu acho que... Mas vamos lá, né? Então, como a Lê já falou, né? Eu sou mãe dela, né? Então, a gente chegou junto, né? Eu acho que eu cheguei mais ou menos um mês, 2, primeiro, né? Aí, quando nós tomamos a decisão de ficar, aí ela veio, né? Ela e a Raíssa. Faz 4 anos que nós estamos aqui. E a gente chegou bem na pandemia, né? Bem quando as igrejas estavam fechadas, assim, né? Então, foi diferente, né? Foi uma chegada diferente. E a nossa história foi uma história diferente também, né? Porque nós congregávamos em uma igreja que não conseguiu se manter, né, com a pandemia, e a gente ficou sem ter onde congregar. Até que um dos irmãos que congregavam com nós, eles vieram no culto aqui, né, porque viram nas redes sociais que aqui tinha culto 3 vezes no domingo, em 3 horários diferentes. Para todo mundo poder participar. E para nós, assim, hoje parece que não é, mas na época parecia ser tão longe, nós lá de Capão Novo vim para cá, sabe? Nossa, parecia que era uma distância, né, muito grande. Mas nós viemos no primeiro culto, a gente veio, e muito diferente também, né, de onde a gente já tinha vindo, daquilo que a gente já conhecia, né, de igreja. E a gente veio no primeiro culto, a gente veio no segundo. E no terceiro culto eu falei que eu entendi no Senhor que aqui, né, era o nosso lugar. Pela essa distância e por ser pandemia, né, as coisas eram muito restritas, assim, né, até em questão de trabalho. E eu me lembro que nós tínhamos esse temor, assim, de gastos de vir, né, de lá até aqui, né. Mas eu me lembro também que a gente entendeu que se fosse da vontade do Senhor, nunca faltaria, né? E nunca faltou, né? Nós estávamos comentando esses dias que para nós, assim, no começo era bem tenso esse fato, né? E que hoje, para nós, assim, a gente vem 3, 4 vezes na semana para cá, né? Então, a gente vê como o Senhor tem cuidado, né, disso. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender aquilo que o Senhor vinha falando, né, na minha vida. E eu não entendia, porque eu tinha promessa de missão, né? Eu ouvia, né? Oravam e falavam, né? Que fazer missão, e só que a igreja em que eu
congregava não era uma igreja missionária, né? E eu não tinha muita visão de missão, não entendia também muita coisa, né? O que eu entendia, sim, e é o que eu fazia, era arrecadar alimento, ir nos bairros, levar sopa, comida, né? Essas coisas assim, era o que eu entendia, né? Mais próximo, assim, de missão. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi o que era, né? O sair na rua, o levar... Realmente o amor, né? O cuidado com as pessoas que chegam aqui, né? Aquilo, assim, transbordou no meu coração, né? Sim. E aí eu fui entendendo que as promessas que Deus tinha feito, elas começariam a se cumprir, né? Porque até então, eu acreditava, mas duvidava. Sim. Sabe? Eu acreditava que um dia ia acontecer, mas eu não entendia como que ia acontecer, sabe? Eu ficava me perguntando e questionando ao Senhor, né? Como que aquilo iria acontecer, de que maneira, né? Que aquilo iria acontecer. E quando começou a acontecer, assim, foi algo tremendo, assim, em ver mesmo o quanto o Senhor estava agindo. Que legal. E agora, né, as meninas aí que vocês podem observar estão com a camiseta do college, né? Sim. Iniciou a nossa escola. Sim. Estamos, alguém sabe dizer quantos alunos? 25. 25 alunos, né? Vem gente do Chile, Argentina, Goiás, Ceará, Alagoas. Gente, muito legal, assim, né? Muita gente, a casa tá cheia. Coisa boa, né? Ver aquela mesa lá embaixo, né? Para quem não conhece aqui a igreja ainda, tem uma mesa enorme. Então, é muito bom ver aquela mesa cheia. O pessoal, né? Muitas culturas diferentes. Presenciei os nordestinos tomando chimarrão pela primeira vez. Teve uns que não gostaram, mas eu acredito que quando o frio apertar, eles vão se render ao chimarrão, né? Vão se render ao chimarrão. E como é que tá sendo, assim, essa experiência de receber esses novos alunos, né? Essas novas pessoas que jovens, né? Mas que deixaram as suas casas para estarem aqui e que tem, né? Os obreiros, que tem vocês, principalmente vocês duas que moram aqui na casa, como família deles, né? Que agora a igreja passa a ser, durante esses 8 meses, a base familiar deles, o que eles têm, né, de apoio emocional, aquele suporte. A igreja, né, nós que estamos aqui, nós que oferecemos a ele mais, vocês mais diretamente, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como está sendo esses dias, a expectativa para esse ano de college. Sim, para mim, assim, particularmente, é uma honra, né? Além de Deus estar cumprindo aquilo que, na minha vida, que Ele falou, está cumprindo na vida dos demais, né? E ver eles renunciando, assim, porque vários deles estudavam, faziam faculdade, tinham seus ministérios nas suas igrejas, né? E renunciaram isso para ter esse novo tempo com Deus, né? E nós tivemos uma entrevista com os alunos antes deles virem, né? E nós literalmente vimos, assim, Deus, sabe, puxando cada um deles para esse novo tempo, né? Sim. E é uma honra, assim, poder ser participativa naquilo que Deus quer nesse tempo, assim, né? Acho que eu não mencionei antes, né? Além de ser filha do pastor Ezequiel e tal, né? Eu sou missionária dessa casa. Para a glória de Deus, sou pastora dessa casa também. Fui consagrada esse ano, né? Esse ano, início desse ano. Início desse ano foi, início desse ano. Para mim é uma honra, uma coisa que os nossos olhos humanos não enxergam, né? Mas, como o pastor Ezequiel, a pastora Karina, sempre, desde o princípio, sempre apostaram na minha vida, né? E foram muito não é invasivo que se fala, decisivo, assim. Isso. Daquilo que, apontando aquilo que Deus tinha para minha vida, né? E é uma honra, assim, porque a gente vê cada um deles dia após dia crescendo no Senhor. Tem, como eu falei, tem pessoas que têm seus ministérios, mas acaba se despindo de si mesma e deixando Deus fazer um novo, Deus ministrando aquilo que cada um, né? Deus tem para cada um, da vida de cada um deles. Tô nervosa, gente. Tô falando tudo enrolado. Não tem problema. O pessoal de casa vai entender que nós estamos aí, né? Dá aquele nervosismo. Sim, não gosto do microfone. E tô calma, Tony. Tô nada. Isso. E gente, vendo literalmente Deus nessa primeira semana, assim, já começar a transformar a vida deles. E eles literalmente têm um coração muito vulnerável. Muito, assim, né? Muito. Desde que aceita, assim, vir pra cá, todo o novo processo que Deus tem pra vida de cada um deles, tu já vê que é Deus fazendo, né? E pela manhã eles têm o tempo a sós com Deus, né? E depois da meditação que eles têm um tempo de compartilhar, assim. Daí tu vê Deus falando
sabe? Uma coisa com cada um e tudo aquilo se encaixando. E eles ficam, uau, Deus falou comigo isso, daí falou com outro aquilo. E é lindo, assim. Lindo ser participativa. E isso também dá um crescimento em nós, né? Literalmente. Porque eu vejo, claro, vocês ainda são jovenzinhas, né? Eu e a Josi somos jovens há mais tempo, né, Josi? Um pouquinho mais. Mas eu acredito que a Josi vai entender o que eu quero dizer. Nós, olhando eles, assim, tão jovens, né? Entregues, buscando, querendo mais Deus, isso nos dá um gás, assim, né, Josi? Eu me lembro que ano passado, assim, as meninas mais novas do Teens, né, elas vinham me perguntar assim, por que todo mundo fala, aproveitem, né, aproveitem. E um dia eu sentei com duas delas e falei assim, ó, porque se a gente tivesse essa oportunidade, a gente não teria feito muita coisa na vida da gente, né? Exatamente. Então, assim, a oportunidade que eles têm hoje, né, eu vejo assim como mãe de missionária, né, e saber assim que não foi fácil, né, tu saber que a tua filha tinha que ser dependente do Senhor, sabe, e entender as renúncias. Então, assim, eu levei um tempo, né? Sim. Um tempo para entender, um tempo para aceitar, sabe? Mesmo que eu queria, fui eu que falei para ela vir. Eu disse, tu vai ir. Dá sabe? aquela dorzinha Só como que eu mãe, achava né? que ela ia terminar a escola e voltar para casa, sabe? Essa era... Né? E daí quando passou e não foi, né? Então aquilo assim, o teu coração fica, né? Sabe? Porque é como ela disse ali no começo, aquilo que as tuas mãos fariam não vão fazer mais, entendeu? Exato, é uma renúncia, né? É uma renúncia. Então, só que eu sei assim que muita coisa ela não viveria se ela não tivesse feito isso, né? Sabe que a Dani, ela chegou semana passada e ela conversou conosco porque ela tinha, assim, desde o ensino fundamental dela, muito concreto, né, que ela queria esse último ano agora de terceiro ano fazer curso pré-vestibular, se preparar bastante, prestar vestibular no final do ano e ir morar em outra cidade, né? Ela ia embora para a capital para estudar medicina lá. E aí ela veio conversar conosco que ela vai dar uma pausa, então vai terminar o terceiro ano, mas vai dar uma pausa porque ano que vem ela quer fazer o college, sabe? Então ela já quer fazer o Vidas e quer fazer o college. E ela quer fazer o college morando na base, ela não quer ir para casa e voltar, né? A primeira aluna. É verdade, já temos a primeira aluna. Então, assim, nossa, sabe, eu fiquei pensando como Deus faz, porque eu sempre orei para que ela tivesse, sabe, essa experiência com Deus, e eu vejo como realmente o lema dessa casa, né, que é amar e cuidar, tipo, isso é tão enraizado que quem vem de fora já se sente parte, né? Nós estamos aqui, vivo, né? Isso, eu digo, nós estamos aqui há pouco tempo, né? Desde outubro estamos aqui, mas eu me sinto tão parte que parece que nós estamos já há tempo muito, né? Andando junto há muito tempo. Sim. E eu fiquei muito feliz, sabe, de ver ela, e eu vejo que isso é o espelho que as meninas acabam dando, né? Que vocês... Eu me inspiro muito na Letícia, na pastora Ana, porque são meninas jovens que realmente renunciaram à sua vida para estarem vivendo em prol do próximo, né? Sim. E que nem a Lê é cozinheira oficial aqui da base, né? E agora cozinhando para uma galera, Lê. Como que tu se sente, assim, eu acredito que cada vez que tu tá ali, tu tá naquele fogão, não é só um alimento, né? Não é só o simples ato do servir. Há uma entrega, há algo, né, que tu faz com o teu amor, né, com o teu coração. Concluindo, né, que a Ana estava falando, a pastora Ana, é uma honra, sim, mas também, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade, né? Porque a gente olha, né, para muitos deles, talvez mais velhos que a gente, né, com mais bagagens, experiências no Senhor, e às vezes a gente olha, né, mas eu sou só uma menina, né, eu sou missionária, estou ali na cozinha, né, mas de ter um entendimento que o Senhor, Ele chamou nós para esse tempo, para essa estação na vida deles, né? Então é algo que é um privilégio para nós, né? E todos os dias eu agradeço a Deus, né, por estar vivendo essa estação, esse tempo na vida deles, e eu quero colaborar de todas as formas, né? E como você está falando, né, talvez, né, eu não sou uma menina que gosta de falar tanto, né, não tenho uma eloquência tão boa, né, mas eu me sinto muito feliz de fazer aquilo que eu faço todos os dias, que é acordar de manhã, preparar um café, fazer almoço, e é algo que eu não me via fazendo, né? Há 3 anos atrás eu sabia cozinhar, né, para poucas pessoas, na minha casa, aquilo que a minha mãe tinha ensinado, né? E quando eu vim para cá foi um desafio, porque existia um casal que cuidava da base
E a Ana vai lembrar, né? A gente veio, né? Muito junto. A Ana já estava mais tempo, mas quando a gente veio morar, fazer escola, foi, né? Pertinho. E a Ana começou a assumir a base, a cuidar da casa, e eu, né, cuidar da cozinha. E eu me vi estreita, porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou cozinhar para um monte de gente, né? Mas eu disse, eis-me aqui, eu preciso contribuir, eu preciso fazer, né, acontecer. E hoje eu me sinto totalmente agraciada pelo Senhor, porque eu não sinto uma preocupação, um medo na cozinha, né? Antigamente eu pensava, meu Deus, se eu fazer tanto de arroz, pode ser que falte, e se ficar empapado, e né, eu tinha uma preocupação que as pessoas não iam gostar da comida, e era um conflito interno que eu tinha, assim, né? Muitas vezes, assim, o pastor, ele sempre nos ensina também a trabalhar com muita excelência. Então, no início, eu errei algumas vezes, né? E eu lembro que, às vezes, ele me chamava, filha, né? Tem que cuidar isso, né? Mas sempre com muito amor, né? Sim. Muito carinho. Tanto ele quanto a pastora, né? Que a pastora tinha muita experiência em cozinhar para muitas pessoas, né? E eles me chamavam, me ensinavam, me falavam assim. Eu lembro que eu chorava, né? Porque eu era uma menina. E eu chorava porque eu tinha feito errado e eu queria fazer tudo certo, né? E hoje eu sou totalmente agraciada porque eu perdi o medo e recebi uma experiência no Senhor, né? E eu sinto que eu pude aliviar nessa área um fardo, assim, para a pastora, né? Que não era um fardo para ela, mas hoje, no meio é muita demanda para eles, né? No meio que eles vivem de tantas viagens, servindo os lugares, as igrejas, né? Ela ficaria presa aqui. Então, eu me sinto feliz de Deus ter me colocado nesse lugar, não sei por quanto tempo, né? Sim. Mas de eu estar nesse lugar e podendo fazer com tanta excelência, como eles me ensinaram, né? E eu sei que hoje eles saem daqui, por exemplo, no Vidas eu cozinho para muitas pessoas. Muitas, né? E eu sei que eles têm o coração deles em paz, tranquilo, não é uma preocupação mais que eles têm, né? Sim. Sobre, de não tá bem feito e de se não der certo, sabe? Eles não têm mais essa preocupação, é uma coisa a menos para eles. Sim. Então eu dou glória a Deus por isso. Eu em falar, né, em não ter a preocupação, assim, nem quando o pastor, né, ele sai, eu acredito que, claro, o coração deles ficam desejosos para estar em casa de volta, mas ao mesmo tempo eles ficam tranquilos, né, sabendo que eles instruíram, né, vocês para estarem aqui, os obreiros presentes, né, continuando, mantendo o trabalho exatamente como eles, né, fariam se estivessem aqui e com toda a excelência, com todo o empenho, né? Sábado nós tivemos o X, foi muito legal, é incrível, sabe? A gente foi para casa, eu acho que era quase 2h da manhã, né? E aí ainda no caminho fomos falando, eu disse, como é legal, não, a gente trabalhando, sabe, feliz, cada um fazendo uma coisa e todo mundo junto, empenhado, né? No mesmo propósito, assim, é uma alegria. E isso é reflexo do ensinamento que a gente tem aqui, né? Do ensinamento que tem na casa. E a Josi, filha de peixe, peixinho né? A Josi é a cozinheira das viagens, né, Josi? Sim. Também cozinha bem, né? E conta pra nós, Josi, como é? Eu já fiquei sabendo que cozinhou já na rua, né? Tipo, pra eles. Posto as de viagens, gasolina. Posto de gasolina. Agora, inclusive, mês que vem, né? Tem viagem missionária que vão pra Argentina, vocês vão ficar 15 dias fora, né? Então, assim, a Josi é a cozinheira da galera quando eles estão em viagem missionária. Então, aos alunos aí do college, ó, comidinha da Josi na estrada, né? Julie, é algo assim que não tem uma explicação, né, para falar, porque quando diferente das meninas, e eu até digo assim, às vezes eu peço muito socorro para ler, porque eu cozinho, porque eu tinha um restaurante e eu sei cozinhar, né? E só que eu sei cozinhar comida de restaurante, de buffet, de festa, essas coisas assim, né? Então, quando eu vou fazer alguma coisa que é para casa, assim, é diferente, né? E nas viagens, então, que tu não tem as coisas, é mais diferente ainda, né? Saber que tu não tem aquele fogão que vai funcionar bem, que tu não tem as panelas que tu tá acostumado a usar, né? Então, tudo isso sempre é um desafio. E eu me lembro de uma vez, assim, chegar num lugar onde não tinha nada. E eu não saber demonstrar que eu tava... Não, meu rosto demonstrava a minha frustração, assim. E aí o pastor veio, conversou comigo e disse assim, é o que eles têm, é o que tu vai fazer. E aquilo foi algo tremendo, porque
A gente aprendeu a fritar ovo numa concha. Concha grandona. A esquentar leite, sabe? A fazer lixeira com cadeira, com as cadeiras, né? Então, foi algo muito legal que aconteceu, sabe? Então, a partir dali, eu entendi que não dependia de mim mais, né? E que seria aquilo que o Senhor quisesse. E quando a gente foi para a Argentina, a gente cozinhou num posto de gasolina, né? Na rua ali. E no outro dia a gente... E o mais, né, o melhor de tudo, assim, é porque o nosso pastor, ele enxerga Deus em tudo. Sim. Né? Ele enxerga Deus em tudo, assim. E daí depois ele disse assim, olha só o que Deus colocou para nós cozinhar, né? Que foi no posto, era frio, né? E eu me lembro que o pessoal ficou dentro da conveniência e tinha ar-condicionado, sabe? No outro dia a gente foi cozinhar, era meio-dia, e aí a gente parou, tipo, como se, num posto também, só que tinha do lado como se fosse um lugar preparado. Isso já na Argentina, né? Como se fosse um lugar preparado, sabe? Assim, tinha bancos, cadeiras, assim, muita árvore, assim, muito bonito o lugar, né? Do lado, assim, tinha um parreiral de uva, assim, lindo, gigante. Era um campo lindo, Era um campo, e eu me lembro que começou meio que chover e tinha vento, e os meninos faziam barreira, assim, para mim poder cozinhar, né? E o que mais me impressionava ali era olhar para o pastor e ele enxergar o Senhor naquilo ali, sabe? Então, ele me ensinou isso, sabe? Ele me ensinou a enxergar Deus nas coisas e saber que não era a minha mão, que não era porque eu sei cozinhar, porque eu realmente, Julie, eu não sei, entendeu? Eu não sei fazer realmente assim, a comida fica boa porque a Josi... Não, eu não sei. Eu digo às vezes, né, quando eu vou fazer uma comida aqui da casa, eu peço ajuda para as meninas porque realmente não é o que eu sou acostumada, entendeu? A quantidade, a maneira, essas coisas assim. E na estrada também não é, né? Na estrada é uma comida de uma panela só, né? Então... E não são poucas pessoas, não, né? Não é assim, 5, 6, né? Não. Vai a van cheia. 2 vans. 30, a gente viaja em 30 e poucas pessoas, né? É bastante gente. Nossa, pensa. 16 lugares. É muita gente. Então, assim, não é pouquinho. Então, a gente pessoas, vê, né, a dependência do Senhor nesses cuidados, né? E, para mim, assim, essas viagens me fizeram ver o Senhor em todas as coisas, né? E saber que não é o que tu sabe fazer, sabe? Sim. Não é as tuas mãos. Porque eu para mim, de verdade, cozinhar, assim, para um casamento, para um aniversário, é muito fácil, entendeu? Eu vou ali e cozinho. Isso é fácil, sabe? Porque eu sei fazer. Entendeu? Mas quando eu vou fazer na estrada ou quando a gente vai numa viagem de missão, que as coisas são mais limitadas, é diferente. Sim, então, tu enxergar Deus ali, sabe? E eu comecei a enxergar Deus a partir daquilo que o pastor me ensinava, sabe? E ele me falava e ele mostrava. Porque viajar com eles é tremendo, Julie. Tudo é um aprendizado. Eu imagino que desde a saída daqui já é um aprendizado, né? Tu sabe, assim, tudo incrível, né? Tudo vai vendo o mover de Deus. Não né? Como é que eu vou te falar? Assim, às vezes parece que colocaram nós 3 aqui que vamos ficar puxando o saco deles. Sabe? Porque, né, a gente não vai... vamos... Né? Mas não é, sabe? Assim, viajar com eles... tu aprende... Eu já viajei sozinha, né? Eu e meu marido com eles. Só nós 4, né? Então, assim... É uma intimidade diferente. Sim. E um conhecer diferente. Sim. Porque vai ter uma hora que tu vai ficar chateada, tu vai ter uma hora que tu já vai estar cansada, tu vai ter uma hora que tu vai falar alguma coisa assim, mas viajar com eles eu aprendi a amar eles mais ainda, entendeu? Sim. Eu passei 15 dias com eles quando nós fomos para o Nordeste, ano passado, né? E então a gente dormiu no mesmo quarto, no hotel, assim, porque no mesmo quarto, no hotel, então a gente passou muito tempo, a gente fazia todas as nossas refeições juntos, onde nós ia junto, né? Então, tu conhece diferente do que tu conhece aqui, né? Tu conhece a pessoa a fundo ali, né? A pessoa no dia a dia, e eu vou te dizer que foi onde eu aprendi realmente a amar eles, porque eu vinha, Julie, de uma igreja há 12 anos, e eu louvo a Deus por esse tempo que eu passei lá, sabe? Eu louvo pela vida dos meus antigos pastores, mas era diferente o contato, entendeu? Sim. E quando eu cheguei aqui, ser chamada de filha pela pastora que acho que é
mais nova do que eu, ou tem a minha idade, entendeu? E o cuidado e o carinho, assim, a gente fica um pouco receosa. Porque eu não era acostumada. Não tá acostumado, né? Não era acostumada, sabe? E às vezes eu não conseguia aceitar muito isso, entendeu? Eu não conseguia aceitar, assim, eu achava que não era dessa maneira, sabe? E quando eu comecei a viajar e ter contato com eles, e tu dorme do lado e tu acorda do lado da pessoa, entendeu? Eu comecei a sentir esse cuidado, né? A ver o quanto realmente isso era verdadeiro. Que era algo que eu não tinha antes, entendeu? Que era algo muito distante para mim. Muito distante, né? Então, assim, é tremendo aquilo que o Senhor faz, sabe? Quando tu tá com o coração disponível. Porque tu aprende coisas e tu vive coisas que tu não viveria, que tu não faria, se tu não tivesse com o coração disponível. E tudo é uma entrega, né? Eu acredito que quando a gente decide realmente, não, eu vou entender o que é ser missionário, porque hoje em dia, infelizmente, é muito deturpado, né? Muitas pessoas não entendem o que é ser um missionário. E o missionário, ele começa na entrega e na renúncia, né? Sim. Então, né, quando estamos vivendo realmente uma base missionária, olhando essas pessoas que renunciaram para estar aprendendo, para estar vivendo o novo de Deus, vendo os nossos pastores renunciando para estarem morando também em uma base missionária, sabe? Eles, né, deixam um filho aqui para poderem estar servindo em outros lugares, né? Estão viajando, já chegam, vão de viagem de novo. Então, assim, isso é extraordinário, e ainda mais num tempo em que nós estamos vivendo, em que a volta de Jesus está próxima, né? Sim. E é tempo de nós estarmos realmente preparados, assim como o pastor Carvalho ministrou ontem a palavra, né? Uma palavra muito forte. E eu vi no final do culto ali alguns jovens, né, conversando sobre a palavra, sobre o que Deus tinha ministrado. E eu disse, nossa, sabe, que bacana poder fazer parte disso. Que bacana, sabe? Mas não tem como vir para a missão sem renúncia, né? Não tem como nós estarmos na missão sem renúncia de nós mesmos, do nosso eu, das nossas vontades. E aí entra, né, algo que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, principalmente a Lê e a pastora Ana, sobre isso. Tipo, vocês, né, são casadas, moram na missão. E eu até perguntei isso para o Rafa no dia, né, que eu entrevistei eles no podcast. A mulher, ela quer, né, a casa, as coisas dela, do seu jeito, da sua maneira. E embora que, né, vocês tenham um espaço de vocês, mas não é, tipo, é compartilhado, é uma vivência, né, com os outros. Às vezes, né, precisa ter que abrir mão de um momento com o marido para poder estar servindo alguém que está precisando, né? Eu acredito que, principalmente a Ana, né, que está casada há mais tempo, já deve ter passado por isso. Hoje eu planejei um momento, né, eu e ele, um tempo só com nós, e não deu para fazer porque tiveram que parar aquilo para ir atender. Como é administrar isso, sabe? Esse tempo do relacionamento, mas também do servir a casa em casal, em conjunto, como que é isso? Sim, eu acho que quando a gente entende aquilo que Deus tem para nossa vida, assim, daquilo que Deus nos chamou para, né, a missão que Deus nos deu nessa terra, porque a palavra diz que a gente não é daqui, né? A gente está aqui... Somos peregrinos, né? A gente está aqui cumprindo aquilo que Deus quer que a gente cumpra, né? E aí de nós colocar a mão na arada e retroceder, entendeu? Não, a gente não pode fazer isso, né? Parece clichê eu falar isso, mas para mim é um privilégio. Porque, até peguei aqui porque eu tinha falado uma palavra antes de começar, e agora para mim faz mais sentido assim. Quando diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pessoal, estamos ao vivo, né? Acontece. Vamos só trocar aqui a questão da bateria. Vai vir assim? Isso. Foi? Aí, foi. E essa palavra, né, fala muito comigo assim, porque eu preciso estar com os olhos fixos em Jesus. Amiga, acho que vai ter que fechar ali, porque senão vai ficar o barulho da porta. Então fica, como eu posso explicar assim, eu preciso estar com os olhos fixos em Jesus, então eu preciso viver isso diariamente, entendeu?
E para mim é um privilégio. Eu costumo sempre falar isso, vou dizer, por mais que é desafiador, mas a gente está aqui para ver aquilo que Deus nos chamou e a gente muitas vezes não se sente capaz. Eu sou muito nova, tenho 21 anos de idade, por mais que estou aqui desde os meus 11 anos, com todo o ensinamento que o pastor José Quer e a pastora Karina me dão e nos dão, né? É um desafio. Não posso dizer que não, porque é um desafio, né? E vai fazer agora, dia 11 de setembro, 3 anos que eu sou casada. 3 anos. Também recente. Sim, recente. Que a gente, né, tá casado. E é um privilégio poder, além de entender que eu sou filha de Deus, e nos dias que eu tô mais cansado, nos dias que a gente se sente mais limitado, né, eu busco olhar para Jesus e tudo aquilo que ele suportou por amor a cada um de nós. E a gente teve uma reunião dos obreiros, né, do college, e ano passado eu falei assim que eu queria buscar em Deus e estar cada vez mais disposta a morrer para mim, para que os outros pudessem ter vida, né? Sim. E eu vejo isso, que Deus está me esticando cada dia mais para que isso seja mais claro na minha vida, para que eu possa manifestar a glória de Deus. Até porque tem muitos jovens que olham para vocês, né? Principalmente os jovens aí que estão na idade de querer casar, né? Namorar, casar. Eu acredito que esses que estão aqui, eles vão olhar para vocês como casal, né? Exemplo, se espelhar em vocês, né? Porque todo jovem que está aqui, ele é um jovem que tem um coração missionário, porque senão não estaria aqui. Então, eu acredito que, embora esse coração, né, tá aqui, estão buscando as coisas de Deus, mas vai chegar o tempo, né, deles quererem também ter um relacionamento, e vocês são exemplo para esses jovens como casal, né? E eu acredito que, embora tenha as suas dificuldades, porque, né, todo relacionamento tem as suas dificuldades, mas é bacana, tipo, junto isso, vivendo o propósito. Aí, uma coisa que tu falou no começo, entendendo aquilo que Deus quer. Eu acredito que quando nós entendemos realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não é fardo, né? Não é pesado, sabe? As pessoas, às vezes, eu vejo pessoas reclamando, né, da obra, do trabalhar, mas isso aqui tá me cansando. É porque eu acho que talvez não esteja fazendo aquilo com o que Deus chamou. Porque quando a gente está realmente no centro da vontade de Deus, não é fardo, não é pesado, sabe? Tem os seus dias difíceis, sim, tem, né? Porque somos humanos, tem os dias que não estamos bem, mas não é fardo, não é pesado fazer a obra, né? Eu acho que cada vez que a gente vê alguém se rendendo ao Senhor, quando, né, sai em viagem missionária, que vocês conseguem ir a campo, né, levar a palavra, que vê outras vidas, né, sendo alcançadas através da vida de vocês, daquilo que vocês semeiam aqui dentro, sabe? Por mais que eu acho que a pastora Ana fica nas viagens missionárias, ou vai? Algumas eu vou e algumas a gente fica. Isso, para cuidar a casa aqui, né? Mas mesmo assim, por exemplo, não tá... Mas aí a Letícia foi nessa, a Josi foi. É a mesma coisa, né? Dos que estão aqui, porque é uma semente plantada em conjunto, né? A palavra de Deus nos diz que antes da gente escolher Ele nos escolheu, né? E quando a gente vira essa chave na nossa mente, se torna mais fácil. E a gente precisa derrubar, assim, de que o missionário nasceu para passar fome, que o missionário nasceu para passar dificuldade, que o missionário precisa viver só de... se vestir de qualquer jeito. É mentira isso. Exato. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida, né? E é uma honra, assim, poder renunciar à minha vida para que outras pessoas tenham vida, mas eu sei que Deus me cuida nos mínimos detalhes. Exato. Deus provê para minha casa nos mínimos detalhes. E... não puxando o saco do pastor José Quer, da pastora Karina, mas eles são pais. Eles são pais que cuidam de uma casa, que não deixam faltar nada, dependem de Deus também, sim. Mas eles estão sempre perguntando, filha precisa disso, filha precisa daquilo, e nunca deixam faltar nada, assim. Eles estão sempre atentos, né? Por isso que eu creio que Deus honra eles em dobro, em triplo, porque eles sempre estão atentos em cuidar do nosso coração, além de pastorear nosso coração das nossas necessidades também, né? Sabendo que Deus provê tudo, mas eles, sabe, são a ponte para que Deus faça isso na nossa vida. Né? Isso. E tu, Lê, como que tá sendo, assim, esses primeiros dias de casada, né? Conhecer o Rafa aqui na base. Também a mesma coisa da entrega, né? Do viver realmente sendo missionário. Nós temos, né, um casal em campo, que é o Vilar e a Luana, né? Até um abraço pro Vilar e pra Luana. Estamos com saudade de vocês, né? Sim. E temos um casal em campo.
E eu acredito que talvez, né, vocês aí daqui a um tempo, se for vontade do Senhor, também vão estar em campo. E como que é, assim, né, isso também? Como que tu tá vendo ainda é muito recente, né? Mas como que tu tá vendo, assim, nesses primeiros dias? Olha, tá sendo tudo novo, né? Porque Sim. agora, né, sou uma mulher casada. Os assuntos também são diferentes, Sim. né? Mas até agora é tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Tô nessa fase que eu não tenho o que reclamar, né? Tem sido incrível esses dias de promessas do Senhor se cumprindo, né? E tem muito a ver com as nossas renúncias, né? Com aquilo que a gente deixou para trás. Que é diariamente, né? Como tu falou, é uma renúncia diária, mas que não é um peso, não é um fardo para nós, né? Mas eu acho que tudo fica mais fácil porque a gente tem um relacionamento de família aqui, né? Eu tenho dias que eu tô, né? Um dia difícil, a Ana tem uns dias que ela está difícil, né? Mas o que acho que muda isso não ser pesado, né? É a gente ter esse tratamento de família, né? Tanto como a Ana falou da parte do pastor e da pastora, que eles se preocupam em cuidar do nosso coração, mas também das nossas necessidades, mas também não só eles, né? Como a Ana sempre preocupada com o meu coração. Eu sei, sim, porque recentemente, né, eu estava prestes a casar, depois voltei, né, casada, e as meninas sempre se dedicando em saber se eu precisava de alguma coisa, né, preocupada com o meu coração e me dizendo como é a vida de casada. E eu acho que tudo se torna mais leve por isso para nós, sabe? A gente não tem queixa. A gente vive... Eu sempre costumo dizer que eu tenho vivido os melhores dias do Senhor na minha vida. Os melhores mesmo. E o que me dá força, o que me ajuda nos dias difíceis é esse relacionamento que a gente tem aqui de intimidade, de família, sabe? A ponto de também se conhecer, eu não precisar falar pra Ana que eu estou num dia difícil, né? Falar pra Bruna que eu estou num dia difícil. Porque tem que eu não esse estou olhar, bem né? com o meu coração, né? Porque a gente passa por alguns processos, Claro. né? A gente tá aqui há alguns anos, mas não significa que a gente já sabe de tudo e que tudo vai ser maravilhoso. Não Eu é acredito isso, que né? enquanto nós estamos aqui nesta terra, nós estamos em constante crescimento, evolução, aprendizado, né, do Senhor. O Senhor vai em todo o tempo nos tratando, né? E Isso. aqui na casa, nós, né, eu me incluo até no dia do aniversário do pastor, nós mandamos mensagem, eu disse, né, chamei de pastor, daí ainda coloquei, eu disse, acho que já posso chamar assim, porque nos sentimos como filhos, né? Realmente, eu vejo a galera chamando, nosso pastor, né? E a pastora também como mãe, assim, e não tem, eu acredito que não tem quem chegue nesta casa e realmente não se sinta como filho, né? Que conheça um pouco e não se sinta apaixonado por estar aqui, né? Nós já ficamos mais tempo aqui do que em casa e amamos, né? Tipo, o dia que a gente não vem, parece assim que tá faltando alguma coisa, sabe? Nem que seja só para passar aqui e dar um cheiro, como eu digo, né? Mas nós temos que passar e há essa preocupação também, sabe? Tipo, poxa, será que estão precisando de alguma coisa? Sabe? Como é que estão? Há uma preocupação e eu vejo que é uma preocupação entre todos, assim, não é só de um ou outro, não, há uma preocupação entre todos, né? Um cuidado um do outro, porque é muita gente, são muitos jovens, né? Todos aí na faixa acima dos seus 18, mas entre 18 e 30, né? Mais ou menos, os jovens aqui. E todos estão na fase dos seus conflitos internos e tal, mas assim, até deles, né? Quantas vezes, assim, um abraço, uma palavra, sabe? Eu lembro de um culto que logo que eu cheguei ainda meu coração estava bem conturbado e tal, né? Eu queria entender se realmente eu estava na vontade de Deus. E aí o Bruno, né, estava ministrando num culto de jovens no sábado e Deus usou tremendamente a vida dele para falar comigo, né? Ele falou sobre renúncia, sobre a gente querer realmente a presença de Deus e o Senhor me fez eu olhar para ele e eu lembrar de uma oração que eu estava fazendo já há muito tempo. Dizer, Senhor, né, eu não quero ser mais ninguém, eu só quero ser a Julie, entende? Eu não quero mais um título, eu só quero ser a Julie.
E aí o Senhor me fez olhar para essa oração que eu estava fazendo, sabe? E eu me espelhar, porque eu me espelho realmente, sabe? Na vida do Bruno, na vida de vocês. A Letícia, né? Eu já falei isso para ela, ela foi canal de bênção na minha vida. A Josi, quando eu cheguei, né? A Letícia me acolheu muito, me auxiliou muito com a Duane. Foi para ti, né? Que eu recorri, disse, me ajuda, né? A Duane, né? Tem esse problema de relacionamento, de timidez, assim. E a Lê sempre, né? Trazendo para perto. Então, eu vejo que hoje essa vontade dela estar aqui também é um fruto teu. Porque tu se empenhou com ela, sabe, no começo, de trazer para perto, né? Ela teve um sábado que ela estava aqui, ela ficou ali após o culto, e ela disse que vocês chamaram ela para mesa, quando o Antônio veio buscar, ela estava conversando com vocês. Então, assim, né, ela estar neste amor hoje, de querer estar sempre aqui, é um fruto de vocês, dessa entrega, né, de vocês buscarem. E assim como ela, tem muitos outros, mas, né, tô falando dela que é um exemplo meu aqui, né, de amor de vocês. E que vocês, né, tiveram esse olhar, não, eu preciso trazer para perto. Ela, né, tem esse problema de mais timidez, não chega. E trouxeram para perto e cativaram, né, com tanto amor. Que tá aí hoje, né, trabalhando, tá no Kids. E hoje a gente nem vê essa timidez mais. Não vê mais, né, que ela já chega brincando com hoje todo a gente mundo. nem vê, assim, né, parece... Não parece mesmo bichinho do mato que chegou no começo, né? Gente, eu disse até as pessoas, assim, que conheciam ela antes, quando vê ela, tão muito surpresos, sabe? Da mudança, não é só aqui dentro que ela mudou. Sim. Ela mudou em casa, ela mudou... Legal. Sabe, mudou em casa, mudou na rua, assim, ela mudou muito, muito mesmo, comportamentos que ela tinha, sabe, coisas mínimas, assim, e que ela foi, sabe, corrigindo, olhando para vocês, né, que ela tem como espelho. E a pastora Laura também, né, ela se espelha muito, ela gosta muito da pastora Laura, a pastora Karina, e eu, nossa, eu fico muito feliz, sabe, tipo, ela se sente parte daqui também, né, tão parte que quer vir morar aqui ano que vem, né? Amém, glória a Deus. Acho que viemos juntos, né? Meu marido tá ali olhando do outro lado. Olha, glória. fez assim, ó. Falta pouco, né? Tá ouvindo, né, pastor? Falta pouco. Tem uma descrição para Duane. É, isso aí. A Duane já é a primeira aluna do College de 2025, é a Duane, né? Hoje, meio-dia, ela ainda falou que ela, falando, queria... Não me lembro o que ela pediu. Aí eu disse, mas tu tem dinheiro? Ela, não, mãe, mas tu tem que me dar. Eu disse, não. Eu disse, tu trabalha, brincando, né? Aí eu disse, agora só ano que vem. Ela é ano que vem eu vou ser missionária e vocês vão ter que me cuidar de novo. Porque ela trabalha, né? Tem as coisas dela e tal. Mas, nossa, assim, sabe? Eu tô muito feliz com o que Deus tá fazendo na vida dela. E eu vejo que tudo isso é resultado de entrega. Sim. Né? Porque se não fosse a entrega de vocês... Né, não teriam esse alcance. É entrega todos os dias, né, uma entrega, e de ser exemplo, de serem, né, mulheres que inspiram outras mulheres novas, né, Josi, inspiram outras mulheres. A Josi tem filho pequeno, né, a Rafa tem quantos anos? 5. E o Lorenzo 9. E nas viagens missionárias eles ficam, então assim, a Josi também, ela deixa os filhos, né, em casa, pequenos, e vai para viagem missionária. Então realmente isso também é uma entrega, né, Josi? Tipo, tu renuncia para ir, né? O Nico é o motorista de uma das vans, né, esposo da Josi. E ela vai junto, acompanha. Então, mas como a pastora Ana falou, tipo, Deus cuida das outras coisas, né? Sim. Quando nós realmente buscamos o reino dele, o demais ele cuida, né? Então, assim, ele cuida da casa, ele cuida dos filhos, ele supra a necessidade, né? De tudo, assim. E uma coisa que eu queria falar é sobre isso, assim, essa questão das jovens, né? Que se espelham em vocês, tipo... Que conselho que vocês dariam, sabe, para essas meninas que estão aqui no college ou as meninas que estão nos assistindo e que querem, sabe, viver uma vida missionária, conhecer uma base missionária, ou que talvez hoje estejam como a Duane estava, né, até ano passado, perdida, sem entender o propósito de Deus na vida dela, sabe? Como vocês, assim, um conselho que vocês dariam para essas jovens? Eu acho que um conselho que eu daria é... Parece clichê, mas é buscar Deus. Sim. Porque Ele nos fortalece, Ele nos cura, Ele nos restaura. E quanto mais a gente busca Deus,
quanto mais a gente se torna amiga de Jesus, Ele vai cuidando do nosso coração, né? E se aproxime de pessoas que amem a Deus, de pessoas que realmente querem estar perto de Deus, né? Que isso Deus vai fazendo. Exato. Eu acredito, aí tu falou algo, né, que eu acho muito pontual, é nós realmente nos aproximarmos de pessoas que vão nos levar para Deus. Isso. Né? Que não adianta, às vezes, eu querer realmente mudar a minha situação, mas estar com alguém que no momento não vai poder me auxiliar. Então nós precisamos realmente ter alguém que vá nos impulsionar, né, nos fazer avançar. E isso também parece clichê, né? Nós falando, a gente sempre toca no nome do pastor e da pastora, mas não tem como não falar dessa casa, né? Porque realmente há uma identidade tão forte, né, de paternidade deles aqui, que não tem como nós não falarmos dele, né? E eles nos impulsionam. Tipo, né? Assim como eles impulsionam vocês a crescerem, vocês a avançarem, vocês impulsionam outras a crescerem e a avançarem, né? A lidar nisso, assim, no dia a dia. A Josi, né, tá aqui também, cuida ali da cantina. Então, todo mundo aqui tem os seus serviços, né? Vocês trabalham no Kids, as duas, né? Trabalham no Kids. E o Kids aqui da igreja, gente, nós comentamos isso no primeiro podcast. Não é uma escolinha para tirar a criança do culto para que ela não vá atrapalhar no culto. Não é isso, não é né? entretenimento, né? A gente sempre costuma dizer isso. Não é entretenimento, é culto, né? É um culto, palavra, eles são ministrados, né? Exato. Como que é, assim, tipo... E é dividido por faixa etária, aula específica para cada faixa etária, né? Sim, A gente tem 2 salas, né? No momento, né? Eu creio que Deus vai aumentar as estruturas, né? Vai aumentar o número de crianças. A gente tem 2 salas, uma é o Baby, que é de 2 a 5 anos, e o Kids, que é de 6 a 12 anos. E a gente trabalha com apostila, e a gente faz culto para eles lá atrás, né? Muitas pessoas, né, costumam achar que as crianças vão lá para trás para brincar, para se entreter e não atrapalhar o culto. Mas a ideia não é que eles não atrapalhem o culto. Isso. A ideia é que eles conheçam a palavra de Deus e que eles conheçam a Jesus, né? A nossa pastora Karina, ela é a líder do Kids e ela nos ensina muito sobre isso. Que as crianças, né, elas não são o futuro, mas elas são o presente. E nós acreditamos numa geração de crianças que podem fazer a diferença no hoje, né? A gente tem inúmeras crianças hoje aqui na igreja que a gente ouve o testemunho dos pais que elas chegam em casa falando da palavra de Deus que, né, aprenderam ali atrás, de dias difíceis que os pais, né, estão e as crianças vêm e tem uma palavra de Deus. Sim. Então, nós acreditamos em crianças que conhecem a Jesus, que são apaixonadas por Jesus e que podem ser instrumento dentro das suas casas. E uma semente plantada, ela vai dar fruto no tempo certo, sim, né? Sim, com certeza. Quando eu me converti com 15 para 16 anos e eu era professora do Kids também, né? E eu dava aula para muitas meninas, assim, e acho que ano retrasado, uma das meninas já adulta, casada, ela é professora, e aí nós conversando, e ela disse, Júlia, hoje eu dei uma aula para os meus alunos na escola, que tu deu pra mim na escolinha. Que legal. Eu disse, nossa, tipo, 10 anos depois, sabe? Eu sempre penso nisso. E aquilo mexeu tanto comigo, assim, mais de 10 anos, né? Só aqui na praia faz 10 anos, são mais de 10 anos depois. Ela foi dar uma aula que eu dei pra ela quando ela tinha 6 anos. Uau. Então, assim, poxa, sabe? Pra ver como marca. Né? E às vezes a gente pensa, eu acho muito bacana o trabalho que é feito aqui com as crianças, porque eu amo isso também, eu trabalho com crianças, porque é sim um solo fértil, né? E a criança, a igreja que não tem um ministério infantil assim consolidado, a criança ela fica ao léu, sabe? E a criança ela não é um atrapalho, ela precisa ser ensinada na linguagem dela, né? Nos domingos eu vejo vocês com roupa específica, com coisinha no cabelo, topinho no cabelo. Gente, elas se preparam de uma maneira, elas têm um macacão colorido, camiseta, né, do Kids, colocam um top no cabelo. Então, assim, elas realmente vêm preparadas para pregar a palavra de forma lúdica, né, que eles vão entender a linguagem. E vocês podem ter certeza disso, né, que eu creio que assim como eu passei essa experiência, vocês vão ver um dia, né, uma dessas crianças vão olhar e ministrando, vão pensar, poxa, né, eu coloquei a semente, eu fui um canal de bênção. Então é muito legal, sabe, o trabalho infantil que é feito aqui, né.
tu ministra também para crianças, né, Lê? Esses dias estava, acho que uns dias antes do podcast que nós fizemos, tu tinha ido numa conferência Kids, né? Sim, Ministrar para crianças e ver as crianças rendidas ao Senhor, como eu já vi aqui crianças chorando, sabe? Poxa, isso é fantástico. Às vezes a gente não vê um adulto, né? O adulto, às vezes, vem com os seus preconceitos, né? E os seus conceitos tão enraizados que Deus não consegue, né? Tipo, ele não deixa Deus trabalhar como deveria trabalhar, mas a criança não, né? Tem coração aberto. Ela tá ali com o coração aberto, com aquela pureza. E quando a gente vê realmente uma criança quebrantada na presença do Senhor, isso me desmancha, sabe? Eu fico pensando, Senhor, né? Porque daí a gente se avalia e digo, ai. E a palavra diz, né, que nós precisamos ter um coração como o de uma criança. E o que eu penso sobre isso, né? Sobre o coração ensinável. Porque o que, né, é difícil para o adulto, às vezes, de mudar, né, de entender que precisa ser transformado, é porque, às vezes, não tem o coração ensinável. Sim. E a criança, ela tem o coração ensinável, Exatamente. né? Então, é muito mais fácil de você acessar o coração de uma criança, de ensinar o que é certo, o que é errado, do que tu chegar num adulto que, né, já tem bagagem, já tem uma história, já tem, como tu falou, né, preconceito, conceitos, Sim. tudo formado na mente, né? Então, é mais difícil de acessar. Mas eu sou suspeita de falar porque é um assunto que eu amo muito, eu amo muito as crianças, né? Também amo. Mas sobre os adolescentes, né, queria voltar ali, né? E eu queria também, a gente honrou muito a vida do pastor, da pastora Karina, honrar, né, a vida dos nossos pastores de jovens, né? A pastora Laura, o pastor Exato. Lucas, a Kellen e o Cleiton, né? Que são os vice do líderes dos jovens, né? E queria honrar eles porque quando eu cheguei aqui, né, antes de vir para a missão, antes, né, de ter toda essa experiência de o pastor, ele sempre fala, né, que ele tem a mesa dele, né, aberta para todo mundo chegar mas como eu vim de uma cultura que a gente não tinha um acesso ao pastor, né? Então eu tinha um receio, tinha vergonha, né? Sim. E eu lembro que a pastora Laura e a Kellen, né, elas trataram muito meu coração quando eu cheguei aqui, né? Eu tinha muito problema com identidade. Não sei se a minha mãe vai lembrar, né? Eu lembro que eu não saía de casa se eu não usasse maquiagem, se eu não, né? Eu precisava de uma performance para sair de dentro de casa. E eu não reconhecia quem eu era e também não tinha entendimento de quem Jesus queria que eu fosse, né? E a pastora Laura e a Kellen, elas foram instrumentos de Deus, né? E para mim elas são referências hoje, assim como a pastora Karina, de mulheres de Deus nessa casa, né? Então meu conselho é para as meninas que congregam aqui, se aproximem delas, conheçam o coração delas, elas têm muito de Deus para oferecer para a vida de vocês. É verdade, pastora Laura também, né, como eu mencionei antes, ela recebeu a gente também sempre com muito amor, né? E o pastor Lucas, ele conseguiu um feito assim que... Ai, tô agradecida, ansiosos, né? pelos próximos capítulos. Desejosa, né? A Doni vai estar louvando junto com a banda do JFC no dia 27, sem ser esse sábado, no outro. Então, glória a Deus, né, pela vida do pastor Lucas, porque, gente, ela tem, assim, uma vergonha, ela soa frio, e ele chamou, colocou ela na escala e ela foi, sabe? Glória a Deus. E aí, então, dia 27, ela vai estar cantando junto com a banda do JFC, né? E eles tiveram reunião terça dos jovens aqui, né? E a Doni falou que chegou em casa que vai ter discipulado. Ela, mãe, eu quero fazer com a pastora Laura, né? Porque eu gosto mais dela, ela fala as coisas, ela é bem, sabe, do meu jeito. Eu acredito que ela vai poder me ensinar bem. Eu disse, nossa, que legal. E é uma coisa que ela também só conversava comigo. Ela não abriu o coração dela para ninguém, só comigo. E eu achei muito legal isso dela, sabe, se identificar, se espelhar na pastora Laura e querer chamar ela para conversar, para abrir o coração e ser ministrada por ela, né? E tu, Josi, assim como mãe, de tu vendo a Letícia, sabe, né, falando tão bem de Letícia que tem vergonha de falar, né? Imagina se não tivesse gente ministrando aqui, as duas, pastora Ana, as duas falando muito bem, né? Tipo, teu olhar de mãe vendo a menina que saiu de casa, como ela falou agora ali, com problema de identidade, vendo essa mulher tão forte, sabe, direcionada por Deus. Júlia, assim, eu vejo que é entrega, né? E o entendimento que ela teve no Senhor, né? Porque quando foi para a Letícia vir para cá, ela veio muito receosa, até porque ela, como ela falou, né? Ela tinha esse problema de identidade, mas ela também, ela era...
muito fechada nas coisas dela, né? Então a gente conversou bastante antes dela vir, né? Que meio que tu vai mesmo, porque tu precisa, assim, eu entendia que ela precisava realmente, assim, viver uma nova história em Jesus, né? Algo que não fosse só aquilo que eu tinha mostrado para ela, mas que ela criasse a história dela. Ela precisava criar a história dela em Jesus, né? E até que quando ela conseguiu abrir o coração dela, né? E entender, as coisas foram acontecendo. Eu, como mãe, como eu falei no começo ali, eu achei que era o tempo, né? Da escola e voltar para casa. E quando ela decidiu ficar, foi difícil, assim. É difícil para as mães, é difícil, porque por mais que, né, e na época vieram ela e a Raíssa, né, as duas, né? E por mais que elas ficavam o dia todo fora de casa, eu sabia que de noite elas iam estar. E de repente eu me vi sozinha de noite, né? Porque a Rafa e o Lorenzo eram pequenos, né? Sim. E eu me lembro que eu ia pra cozinha e, tipo, eu olhava pra um lado e eu olhava pro outro. E eu disse, meu Deus, cadê as gurias, sabe? Nem pra brigar, né? Eu tava ali e aquilo foi bastante difícil, né? Quando a Letícia resolveu ficar, assim, que ela disse que eu vou ficar agora, né? Foi difícil também porque entender a dependência, sabe? Dizer assim, meu Deus do céu, como que ela vai viver, né? Como que vai ser, né? E ela parou de estudar, tudo ali. Então, aquilo foi um choque, sabe? E medo. Um medo forte, assim, sabe? De achar que ela ia se frustrar. Sim. Sabe? Que ela podia não conseguir, né? Então, era difícil. E eu falei ano passado, né? No Culto das Mulheres, que eu orava para que Deus, sabe, assim, curasse o meu coração, porque eu via, né, Deus agindo na vida dela, mas o meu coração ainda era receoso, sabe, com medo, porque era medo, né, aquele medo de mãe, né, tu não tá ali para mandar botar o casaco, né, e várias coisas. E eu me lembro que um dia eu estava vendo uma postagem do pastor que ela foi enviada, ela e o Luizinho. E o Luizinho eu conheço desde pequenininho, né? Desde pequeno, né? Eu congregava na mesma igreja que ele, né? Então, os dois foram enviados para uma missão, os dois como líder, né? Da equipe. E aquilo quebrou meu coração, né? E eu disse, Senhor, muito obrigada, né? Por aquilo que o Senhor está fazendo, sabe? Por aquilo que o Senhor está mostrando. E aí eu comecei a entender, assim, que o Senhor cuidava dela, né? E eu sempre orava e sempre falava para ela e para a Raíssa, assim, que era para elas casarem com alguém que amasse mais Jesus do que elas. Isso eu também ensino a Dora, sabe? E eu vejo isso no Rafa, né? Que o Senhor cuidou dela, sabe? Sobre isso, porque eu vejo o Rafa apaixonado por Jesus, né? E isso é algo que ele ganhou meu coração, né? Isso ele ganhou. Viu essa, né, Rafael? Só foi algo assim, sabe? Vai ter que chamar de sogra, né? Porque ele passa, gente. Irmã Josi, passa, Senhor, irmã Josi. Mas a culpa é minha mesmo, porque eu fui meio durona com ele até ele terminar a escola, né? Enquanto ele não terminou a escola, eu não deixei. Chamar de sogra, eu coitadinho, então tá bom. Mas então, assim, eu comecei a ver melhor o cuidado, né, dela, assim, do Senhor na vida dela, né? E a Raíssa, por mais que ela não tenha ficado, o Senhor continua cuidando da vida dela, né? Ela é casada agora, tem a casa dela, o filho dela, né? E a gente sabe que o Senhor está sempre cuidando, né? Sim. E isso como mãe de adulta, né? E ainda como mãe de criança, né? Porque eu vejo a diferença, né? Hoje na vida da Rafa e no Lorenzo, né? A escolinha, né? O quanto eles têm amadurecido. Mais o Lorenzo, né? Porque ele já tem uma idade, ele já entende, ele tem um entendimento, né? Ele tem um temor. O Lorenzo, ele tem temor. E é um temor que muitos de nós não temos, sabe? Ele tem um temor no Senhor, assim, que o Lorenzo, ele não dorme sem orar. Ele não dorme sem pedir uma bênção, sabe? Eles não comem sem orar, sabe? Então, eles têm... Não vem pro culto sem oferta. Eles não vêm pro culto. Isso é importante. E, às vezes, eu não tenho e eu tenho que trocar na cantina. Porque... Mas sabe que a gente sempre ensinou também a Duane a dizimar, né? E ela é assim, ó, ela é muito chata. A primeira coisa que ela faz quando ela recebe é separar o dízimo dela. E isso desde quando ela ganhava R$30. Ela cuidava de uma criança, ela ganhava R$30 e ela separava os R$3 de dízimo dela. Então, assim, sempre ela separou. E até hoje, nossa, ela sabe, meu dízimo. E daí ela queria depositar, porque ela recebe em dinheiro, né? E ela, eu quero depositar pra mim dar o dízimo no Pix, né?
E ela estava agoniada porque ela ficou 3, 4 dias com o dinheiro e não tinha conseguido passar lá no mercado para depositar, né? E eu disse, nossa, como é legal quando a gente consegue realmente plantar a semente no coração, né? E falando assim, né, do temor, ano passado o Lorenzo, ele ficou doente, né? E foi para o hospital, ele ficou internado. E eu me lembro, assim, que ele sofria muito, porque ele sentia muita dor, né, Julie? Ele sofria bastante. E ele pediu para mim ligar pro pastor orar por ele. Ai, querido. Né, assim, ele... Mãe, o pastor, sabe, a gente orava tudo, mas ele pedia pro pastor orar por ele, assim, né? Então, ele teve, com 8 anos de idade, ele teve a experiência dele com o Senhor, sabe, assim, porque ele orou e o Senhor curou ele. Né? Então, ele teve uma experiência com o Senhor e isso é muito gratificante, assim, porque hoje ele entende, ele fala das aulas, né? Ele fala o que acontece lá, ele conta as histórias, né? Ele conhece, hoje eu digo que o Lourenço conhece mais a Bíblia do que a gente, porque ele realmente conhece, porque elas ensinam e eles sabem, sabe? Eles aprendem bem. E eles têm um amor e um carinho por essa casa, pelos pastores, né? A diferença é que eles não têm medo do pastor e da pastora. Eles têm respeito por eles têm um carinho enorme por eles, sabe? Assim... agora eu estava ali embaixo com a Rafa e o pastor Carvalho passou, né? E aí ela disse assim, olha o pastor Carvalho. E eu achei tão bonitinho, sabe? Assim, porque às vezes é difícil para nós chamar eles de pastor porque faz pouco tempo, né? E então isso já está gerando no coração deles esse como que fala assim, não é? Esse respeito, né? Esse respeito, assim, por eles e eles são amados nessa casa, os meus filhos são amados aqui. E a Ana até me chamou domingo e assim, Josi, com quem que as crianças vão ficar, né? Agora a gente vai viajar. E eu disse, Ana, nas mãos do Senhor. Porque hoje eu entendo que é nas mãos do Senhor. Sim. Porque é difícil, Júlia, não é fácil. E tem muita gente que não entende, sabe? As pessoas, até dentro e fora da igreja, não entendem e acham loucura quando nós saímos por missão por 15 dias e eles ficam, sabe? Mas a gente vê o quanto isso é precioso para nós e para eles, porque eles são muito cuidados. A igreja inteira cuida deles, sabe? Claro que chega ali alguns dias que eu já tô com o coração doendo, eu choro muito, eu sinto saudade, a Rafa principalmente me liga, chora, pergunta que dia a gente vai voltar, mas a gente vê o cuidado, sabe? Todo mundo cuida, todo mundo manda foto com eles, sabe? Legal. Então isso é algo que a gente aprendeu a viver no Senhor, isso tudo, sabe? Foi algo que o Senhor tem trabalhado muito na nossa vida, né? E agora eu creio que, por mais uma viagem que nós estamos indo, o Senhor vai cuidar de todas as coisas. E o mais incrível é que eles entendem, né? Como a Josi falou, a Josi entende isso, né? Mas eles também entendem. Eu lembro que no período que a gente ficou com eles, não sei se foi 15 dias. 15 dias. Sempre antes de dormir eles oravam, sabe? Por todos os missionários, para que Deus cuidasse deles, abençoasse eles. Daí teve, acho que os 3 últimos dias, assim, a Rafa tava com muita saudade da Josi, né? E daí ela falava, mas eu sei que a minha mãe tá lá trabalhando para Jesus, então isso me deixa muito feliz. E eles, assim, nos constrange muito. E a pastora também nos ensina muito isso, sabe? Da gente, quando for ministrar para eles, sempre decorar a sala, se dedicar, fazer lembrancinha. Sim, o Kids lá é lindo, né? E sabe, quando entender que a mesma pessoa que está ministrando no púlpito é a mesma pessoa que está ministrando atrás lá para eles, sabe? Exato. Em jejuar, em orar antes, em se organizar. Ela sempre nos ensina isso e nos cobra isso também, né? A gente, além de ter uma vida entregue no Senhor, a ter esse respeito, assim, e ter esse cuidado quando for ministrar com eles, né? Porque eles gravam tudo, eles são muito inteligentes. Tudo eles gravam. Tudo. E Julie, se tu não estudar, eles te pegam na Bíblia. Julie, isso se espicha mais além, porque não fica só aqui na igreja, porque fica nas células também. Sim. Né? Agora nós estamos tendo uma célula na minha casa, e então eu consigo olhar assim, né? O Kids lá, tem bastante criança. E eles veem, sabe? Eles estarem, eles oram, eles louvam, eles ministram, eles, sabe? Eles são cuidados lá, né? Eles são ensinados. Isso não é só tirar eles do meio ali do movimento, né? Não é só isso, né? Então é algo assim, é um cuidado tão especial com cada um deles, assim, que a gente, como pai e mãe, não tem como a gente não descansar no Senhor, né? E saber que eles
eles vão levar isso para a vida deles, né? Sim. Porque nós não tivemos isso, a gente não foi ensinado desde pequenininho, né? A gente não foi ministrado desde pequeno. Então, eu creio e eu entendo que os meus filhos, eles vão levar isso para a vida inteira, né? E a criança, eu vejo que ela é diferente, às vezes, por exemplo, do adolescente, né? O adolescente, às vezes, por exemplo, num conflito na escola, alguém que fale alguma coisa que é contra a palavra, por mais que às vezes ele não seja conivente com aquilo, ele fica retraído e às vezes não se impõe. A criança não. Se impõe. Né? A criança, que ela tem aquilo, se falar alguma coisa para ela que é contra aquilo que ela é ensinada, Exatamente. ela fala ela que é fala. errado, né? Ela se impõe, ela não tem o medo, ela aponta o errado. Não, isso aqui tá errado, né? A filha da Kellen, a Elo, ela quer ver a bebê reborn da Dudu, né? Aí um dia a gente conversando de boneca, daí eu falei pra ela que eu tinha boneca em casa, daí eu disse, vou trazer pra ti no domingo que vem. E ela, tá bom. Aí no outro domingo, esqueci da boneca, né? E ela chegou, cadê a boneca? Eu disse, esqueci da boneca, vou te trazer. Aí, guria, já faz um mês, eu sempre esqueço de trazer a boneca. Aí esses dias ela disse pra mim, tu sabia que tu não pode prometer as coisas e não cumprir? E eu, é verdade, porque eu prometi pra ela que ia trazer. Ela sabia que isso é muito feio, prometer as coisas e não cumprir. Pode nem rebater eles. E eu, é verdade, tu tá certa. Eu vou ter que falar. arrumar a boneca e deixar no carro pra trazer a boneca pra ela ver. E eles entendem o certo e o errado, né, Juri? Porque a gente tem a pousada e no verão vem todos os tipos de pessoas, Sim. assim, né? Com culturas diferentes e crenças diferentes e escutam músicas que a gente não escuta, Sim. né? E eu me lembro que a Rafa passava pelos clientes e dizia assim, essa música é feia. E eu ria de vergonha, né? Por que tu tá ouvindo essa música? Ela dizia assim, né? E aí depois eu disse, Rafa, deixa eles, né? Não vai, mas que nem tu falou, eles falam mesmo, Eles entendeu? falam, diferente eles falam às vezes mesmo. Até às vezes a gente tá mexendo no celular e passar um stories com uma música, né? A gente não tem costume de escutar, né? Música secular. E de eles ouvirem a música e falar, vou contar pro pastor que tá escutando música do mundo. Sim, Já que eu tô pra ver Daí eu como tenho que eles explicar, são, né? não, isso aqui é um vídeo na internet, né? Não foi a mana que colocou, não é a mana que tá escutando. Porque mas eles são bem... eles olham em nós, nossas ações, eles sabem o que é errado, o que é certo. E também se espelham naquilo que a gente faz, né? Exatamente. Então, assim, tá me ensinando uma coisa, mas tá fazendo outra. Eles são... E eles falam isso, eles têm esse posicionamento, né? A criança tem esse posicionamento, sabe? E é bem isso que nós possamos resgatar em nós isso, né? Tipo, de não ter esse medo. Eles não têm medo. Isso é algo tremendo, Júri, deles não ter esse medo, para eles não ser aqueles adolescentes frustrados, os adultos frustrados, que quando estão na frente de uma entrevista estão tremendo todos, entendeu? Eles já estão aprendendo ali a superar os medos e eu vejo assim a Rafa, ela é muito Brava. e falar aquilo que, né? E às vezes Rafa, não é assim. Mas às vezes eu fico pensando assim, eu não posso cortar ela demais, sabe? Sim. Porque é a personalidade dela. Claro que eu ensino ela a não faltar com educação, com respeito, né? Mas a Rafa, ela é muito clara naquilo que ela fala. Se ela não gosta, ela não gosta. Se ela não quer, ela não quer. E se ela vê que tá errado, ela vai falar, né? E porque eu também não quero que ela seja oprimida. Exato. Porque a gente vê hoje os jovens que chegam aqui com problemas de identidade por ser muito oprimidos, né? Porque a gente aprendeu isso, a gente não pode falar, a gente não pode questionar, a gente não pode perguntar, a gente tem que ficar em silêncio, tu não pode rebater porque é mais velho. Não, mas se tu tem educação para falar, porque é o mais velho, mas tu tá falando com respeito, com amor e com educação, tu pode falar assim, né? Tu pode ensinar assim. Tu pode dizer assim, não é assim, essa música não é legal, esse vídeo não é legal. Por que tu não vai deixar o teu filho falar, entendeu? Sim. E eles já estão aprendendo, né? Isso é muito bom, né? Tu saber que teus filhos estão sendo cuidados, né? Cuidados, né? E antes de falar o que eu quero falar, vamos dar um abraço pro nosso pastor que está nos assistindo, né? Pastor Josequiel, pastora Karina, o Davi também está lá com eles, né? Missionário Davi. Missionário Noé. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós aqui com frio, né? Tempo nublado e eles lá com solão, né? E glória a Deus. Amanhã, né? Glória a Deus. E já chegam trabalhando, né? Que à noite temos reunião. Então o pastor já chega trabalhando, né? Mas estamos já contando os minutos para recebê-los. Estamos morrendo de saudade de vocês. E falando, né, no pastor e na pastora,
como a gente estava falando aqui das crianças, uma coisa que me chamou muita atenção aqui também foi que, tipo, o pastor e a pastora, eles têm essa proximidade com os kids, né? E teve a noite do pijama aqui que eles fazem, né? O pastor e a pastora participam da noite do pijama. O pastor fica com os meninos, a pastora com as meninas, né? E isso é tão bacana porque, assim como nós, né? Nós gostamos, embora nós tenhamos os nossos líderes, Sim. mas nós gostamos de estar perto do pastor e da pastora, né? Gostamos daquele momento de mesa com eles, e as crianças, elas também sentem isso. Não é meu pastor, Eles amam. pastora, né? Eles ficam assim, eles ó. ficam assim demais. Eu vi, nossa, como eles estavam radiantes, sabe? Sim. Ai, eu vou dormir com o meu pastor, eu vou dormir com Eles a querem minha tudo pastora. dormir junto. E aí querem todos, sabe, Brigam se pelas amontoar, né? camas. Pra ficarem pertinhos. E que legal isso, tipo, deles tirarem esse tempo também e sentarem com eles, né? Sim. De estarem junto, de dedicarem esse tempo Sim. com eles. E tudo isso a gente vê no reflexo de todos, né? Das crianças daqui da casa, todos eles, né? Que tem os mais próximos, assim, os líderes, né? Que tem os filhos, a gente vê a diferença em cada criança. É verdade. Né? Cada criança da casa, assim, que tá ali participando, que tá junto, né? O comportamento deles, eles ali não perdem um Kids, estão ali, né? Todos os domingos no Kids. Então, isso é bacana. A casa, além de trabalhar, né? Tipo, trabalha do pequeno ao mais velho. Sabe? E o pastor e a pastora, eles honram todos, né? Todos. Tem um casal de idosos que vem aqui. O irmão Jorge e a irmã Celeste. Isso. E no dia do aniversário do pastor, o pastor passou, ela estava sentada, assim, o pastor foi e deu um beijo, sabe? Sim. Na cabeça dela. Eu achei tão bonito, assim. Então, tipo, é honrado, sabe? Desde o pequenininho até o mais Todos velho, iguais. né? Todos iguais, É. todos ensinados, todos há uma preocupação, sabe? E de cuidado, de cuidar, né, do coração de cada um, do cuidar realmente da vida de cada um deles, né? Sim. E isso a gente vê, tipo, em todos os atos, né? Quando o pastor tá aqui, ele tá lá na ponta da mesa, né? Sim. Parece estranho quando eles não estão, que a gente chega, aquela Parece. ponta tá A vazia, gente né? fica- Porque se eles estão, pastor, se ele não tá em alguma reunião, alguma coisa Sim. aqui, eles estão lá Fazem na muita ponta falta. da mesa, né? E aí todo mundo quer estar lá na ponta Sim. da mesa junto com eles, né, pastora? É isso. E eu vejo, né, tipo, o crescimento, vejo, né, eles felizes com o crescimento de cada um, vejo eles, né, emocionados, como o pastor, né, se emocionou no sábado ali, quando todo mundo bateu a meta, sabe? Sim. Por mais que eles estejam, né, tipo, longe, eles estão aqui, né? São Eles presentes. estão são longe, presentes. mas eles estão Eles tão estão perto, aqui, né? Eles estão lá a quilômetros de distância, mas estão aqui, cuidando, né? Zelando pela casa. E isso eu acho que te dá essa tranquilidade de tu poder viajar e deixar os teus Isso. filhos, né, É. Josi? Tipo, É. tu sabe que essa casa, ela é pautada num ensinamento que, mesmo que os pastores não estejam, eles seguem esse ensinamento. Então, quando tu sai, eu acredito que o teu coração, embora de mãe, né, fica ali Sim. com a saudade e tal, mas há uma tranquilidade porque tu sabe que eles estão bem cuidados. A gente conhece a casa, né? Parece assim, quando a gente fala que a gente tá aqui há só 4 anos, é muito estranho. Porque, pra Parece uma mim, vida parece inteira. uma vida inteira, né? É a mesma coisa, eu há poucos meses, parece, sabe, muito Parece tempo. que nós estamos aqui uma vida inteira, né? Então, a gente conhece a casa, conhece o andamento da casa, né? As crianças conhecem a casa, conhecem os irmãos, né? Conhecem pelo nome, Sim. né? Eles conhecem pelo nome, assim, eles até quando vão pegar um telefone, sabe se alguém mandou mensagem, né? Que nem a semana do X, todo mundo me manda mensagem. Aí a Rafa pegou meu telefone e ainda falou: se ela não sabe o nome, é o pai, né? É o pai da Valentina. O pai, entendeu? Se ela não sabe o nome, mas ela sabe que ele é pai de alguém. de alguém, né? Eles conhecem como funciona. E é um cuidado, assim, ó, desde o pessoal que fica no estacionamento quando a gente chega. Exato. Né? Com todo mundo aqui, né? Exato. Todo mundo, assim, eles são muito cuidados, sabe? Eles são muito amados, assim, e eles respeitam. E o pessoal tem a liberdade também, né? Eu sou muito tranquila quanto a isso, né? De que se eles estão fazendo alguma coisa que não é certo, de falar, sabe? sim. Eu sou muito tranquila sobre isso, né? Eu não fico falando que eles são
sempre certo, né? Não, e eles sabem que eles têm que respeitar desde o pastor e a pastora Karina, né, e o pastor Ezequiel, quanto todos os missionários. Não tem diferença nenhuma, né? Nenhuma sobre isso, assim, sobre quem eles têm que respeitar ou não, né? Sim. Não existe isso. E aí, então, isso é o que nos deixa com o coração mais tranquilo, né? Sabe? Agora, essa semana retrasada, eu acho, a Doni teve um tempo com a pastora, né? A pastora chamou ela para um discipulado. E eram algumas coisas que eu já vinha tratando, mas sabe aquela coisa assim que parece que o adolescente não quer ouvir a mãe? E a pastora conversou com ela algumas coisas e assim, ó, ela na hora, sabe? Ela já mudou, já entendeu. E eu fiquei tão feliz, sabe? Tão feliz, porque assim, a pastora não veio, tipo, posso falar? Não, tipo, ela viu que precisava algumas coisas corrigir, chamou ela, conversou com amor, sabe? Eu disse, nossa, que legal. Então, eu, por mais, né, que o meu coração de mãe também, esse meu neném, né, filha única, tipo, vai querer estar um pouco longe de casa, mas eu também sinto essa tranquilidade, sabe? Uma tranquilidade que eu não estava sentindo quando ela falava que queria ir morar, né, em Porto Alegre por causa da faculdade sozinha. Então, não é a mesma coisa, sabe? Eu tô sentindo, assim, uma tranquilidade, porque eu sei o ambiente em que ela vai estar. Sabe, eu realmente confio no que essa casa carrega. E eu sei, sabe, o que ela vai estar aprendendo aqui. E para os pais, né, que têm os seus filhos, que estão, né, vindo aqui nos jovens, também quero deixar isso assim como mãe, né, José? Acho que nós podemos falar realmente isso com convicção, sabe? Fiquem tranquilos, porque os seus filhos estão sendo bem cuidados, estão sendo, sabe, guardados, o coração deles tratados por todos. Todos. Eu não estou dizendo que aqui são todos perfeitos, né? São todos santos. Não somos perfeitos, né? Todos os dias buscamos melhorar, todos os dias buscamos, né, aprender mais com o Senhor, mas todos que aqui estão carregam realmente o lema do amar e cuidar. Amém. E todos vivem isso, né? Então, que nós, né, possamos ter essa tranquilidade, sabe? Como pais, assim, eu digo isso, sabe? Como mãe, pelo que eu tenho visto na vida da Doni, eu sei que meu marido compartilha desse mesmo sentimento comigo, sabe? Que você possa ter o seu coração descansado, porque os teus filhos estão sendo ensinados, ministrados, olhados com amor. Não é aquela coisa assim do eu vim no culto e tipo, passei despercebido. Não, sabe? Realmente há um olhar. Isso aqui precisa corrigir. Isso aqui eu preciso trazer para perto. Isso aqui, vamos trabalhar nisso aqui, nessa área. Então, realmente, há esse olhar, né? Com os nossos filhos, e eu fico com o meu coração muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo mesmo, assim como a Josi, né? Com os seus pequenos, porque sabemos, né? O quão cuidado eles são aqui na casa, assim como nós, né, adultos, somos cuidados, somos bem tratados, somos bem, né, alimentados, né? Eu falava até, acho que foi no sábado, não, no dia do aniversário do pastor, com a pastora Laura, que até comentei com ela, estávamos falando sobre alguma coisa de pregação e tal, e eu disse que eu não gosto de ficar assistindo pregações, né, de outros pregadores, não gosto muito, porque eu prefiro ser alimentada pelo meu pastor, eu prefiro ser alimentada por quem realmente eu conheço, entende? Porque eles vivem aquilo que eles pregam, isso, né? sabe? De então, fato. assim, isso eu sempre carreguei comigo, eu não fico buscando um alimento externo. E a gente não conhece a vida daquelas pessoas que estão pregando, que estão no púlpito, né? Aqui Isso. a gente, diariamente, a gente tem acesso a essa vida com Deus, né? Exato. Ontem até o pastor Carvalho falou isso, meia hora de Instagram ali, a gente vê uma monte de mistura, barbaridade. um monte de barbaridade de pessoas realmente que, né, que se dizem cristãs, que deveriam estar pregando a palavra, e é muita mistura. Sim. Então eu não isso já há muito tempo, assim, eu não olho, sabe? Claro, às vezes tu tá ali passando e tal, mas assim, eu não me alimento de palavras externas, eu procuro realmente buscar, né, da fonte, tipo, com quem eu conheço, se eu precisar de aconselhamento, eu vou falar com alguém que está perto de mim, sabe? Está na nossa mesa. Na nossa mesa, sabe? Eu vou ouvir uma palavra de alguém que está ali, né? A pastora Laura, já vi algumas vezes ela ministrando, né, aqui na igreja, algumas coisas. Então, assim,
me identifico muito, gosto muito, sabe, de ouvir ela pregar, a pastora, né, ouvir ela ministrando no culto das mulheres. Incrível, sabe? Foi. E o cada que uma ela, da sua forma, mas cada uma carrega algo poderoso no Senhor, poderoso né? de Deus, sabe? E a pastora eu acho muito legal, porque eu sou 220, né? E a pastora Laura, tipo assim, ela é mais efusiva, assim, como eu e tal, eu gosto. E a pastora, eu acho que ela é o nosso ponto de calmaria. O nosso equilíbrio. Aqui. Porque as mulheres, né, correndo e tal, e a pastora, ela é a o nosso Ana é muito ponto. parecida, né? Eu vejo que a pastora Ana é muito assim também, com a pastora. muito tranquila, sabe? Então, assim, são o nosso ponto de equilíbrio, aonde nós olhamos, opa, peraí, deixa eu desacelerar, sabe? Deixa eu ficar mais calma, né? Então, estão sempre tranquila, né? Ainda não vi a pastora Ana nenhuma vez, assim, mais agitada, nenhuma vez. E é o nosso ponto de equilíbrio. Mas cada uma dentro, né, da sua peculiaridade carrega algo poderoso de Deus. Verdade. Então eu prefiro me espelhar, sabe, pastora Ana, Letícia, na Josi, nas mulheres que nós estamos aqui, do que realmente pessoas que a gente não tem o contato e que a gente não sabe se é só uma vida de Instagram ou não. Sim, Julie, isso é aquilo que tu te deixar, né, tu permitir, né, que alguém cuide da tua vida no cuidado do Senhor, né? E tu permitir que as coisas, né, que nem assim, quando tu vê, tu é mãe, né? Sim. E tu ensinou pra Duane o que é certo e o que é errado. Sim. Né? Tu sempre falou pra ela. Aí quando tu vê uma outra pessoa, que nem vamos dizer, a pastora Laura, que também é nova, né? A pastora Laura é muito nova também. Ministrando com ela, cuidando dela, né? Ela fazendo discipulado, né? E aí a gente, como mãe, pensa assim... Ué, mas eu já ensinei tudo para minha filha, né? Minha filha já sabe o que é certo e o que é errado. Mas quando ela vai abrindo o coração dela para outra pessoa e tu vai vendo a transformação dela, aí tu vai vendo a diferença, né? Eu entendi isso quando a Letícia veio, assim, que por mais que ela foi ensinada, eu não sabia levar para ela e mostrar para ela aquilo que ela ainda tinha barreiras. Eu não ia conseguir, né? E eu entendi isso no Senhor, que eu não ia conseguir. Que não era de mim. Super proteger, sabe? E aí, às vezes, numa parte que é pra gente ser um pouco mais incisiva, às vezes a gente dá pela questão do proteger. Isso. Né? E aquele que que vai discipular, não, ela vai realmente falar aquilo que é a verdade, né? E a Duane, ela se espelha bastante, assim, na pastora Laura, sabe? Ela, nossa, ela admira, ela olha, ela até, assim, o jeito dela se vestir. A Duane fala, né? Nossa, ela tá sempre muito estilosa, eu gosto demais do estilo da pastora Laura, sabe? Então, assim, pra ver como realmente, tipo... As mulheres que aqui estão inspiram, sabe? E eu fico feliz disso, que ela não precisa buscar externo. Isso, Tipo, porque além, né, eu espero ser uma referência para ela, mas além de mim, ela tem outras mulheres que ela pode se espelhar, que ela pode olhar e dizer, não, eu quero ser que nem ela, porque ela leva uma vida com Deus. E tão pertinho da gente, tão próximo, sabe? Isso é o que é o legal. Já passaram também pela mesma situação que nós, né? Exato. E às vezes a gente tem dificuldade de ver isso no nosso pai e nossa mãe, né? Por mais que carregue algo precioso no Senhor, né? A gente tem eu sempre digo, né? Aquela fase rebelde, né? Eu lembro que a minha mãe, ela sempre me ensinava o que era certo, o que era errado, como me vestir e como não vestir. E eu lembro que eu não... se tu perguntar o porquê eu não escutava, por que eu não, né? Não correspondia... Eu não vou saber te falar, mas vem uma outra pessoa, né, que tem experiência em Deus, que viveu a mesma coisa que você e vem e te aponta, tu precisa melhorar nisso, tu precisa te consertar nisso, né? O Senhor te chamou para ser essa pessoa, Jesus, ele tá te olhando, Jesus, ele quer te usar nessa área, né? E é algo transformador, né? Algo libertador, né? E exemplos tão pertinho da gente, né? É isso que me deixa, assim, feliz, assim, da gente poder olhar, tipo, olhar a pastora Ana com a calmaria dela, com a tranquilidade, sabe? Que vai indo, vai fazendo, que tá sempre na ativa, fazendo alguma coisa, sabe? A Lê servindo, a Josi servindo. Então, da gente poder se espelhar em pessoas que estão aqui comigo, do meu lado, sabe? E isso me deixa feliz, de nós termos na nossa casa
pessoas lado a lado que nós podemos nos espelhar e dizer, eu quero ser que nem ela, porque ela carrega algo diferente, sabe? Os meninos, né? Tem tantos homens aqui também, jovens servindo, né? Hoje estamos num bate-papo de mulheres, mas nós temos muitos homens aqui servindo na casa, jovens também, né? Missionários servindo, e que o Lourenço vai poder se espelhar e que os outros meninos mais novos vão poder se espelhar nesses meninos, né? E meninas, vê uma mensagem para mim. Deixa eu abrir aqui, gente. Vou abrir o YouTube aqui para nós olhar. Vamos ver ao vivo, né? Vamos ver que o pessoal tá participando do chat. E vamos olhar lá, né? Mandar um abraço para nossa missionária Chay, que tá lá em Flores, né? Nos acompanhando, nos assistindo. Dizer que você é muito importante para nossa casa, nós te amamos muito. Também é uma mulher que, com muita referência, muita propriedade para ministrar e falar na vida de jovens. Abraço, Chay. Ó, o pastor Gleiberson de Íris Marechal, a cidade está ligada no podcast, então abração aí pro pessoal lá de Marechal. É onde... Pessoal de Ceará também. Onde a Vilar e a Luana estão. A Lu e o Vilar também estão nos assistindo. Que legal. Saudades, amigos. Vocês fazem muita falta na nossa casa, mas eu sei que vocês estão sendo um presente de Deus aí nesse tempo. Que legal. O pastor Josequiel até ele colocou aqui, ó, deixa eu mencionar algo que foi muito lindo, gente. Foi batizado 20 pessoas esse final de semana no sertão do Ceará. Aleluia. Né? Glória a Deus, 20 pessoas. O pessoal do Ceará também tá assistindo. O pessoal do Ceará, né? Nossos irmãos, né? Da ADH Pilado, Irauçuba, né? Isso. Onde o missionário Noé está cuidando lá do trabalho. Gente, um abraço, né? Do tamanho do Rio Grande, como a gente diz aqui para vocês, né? Um abração bem apertado. Eu tenho desejo no meu coração de ir conhecer, né? E eu creio que o Senhor vai preparar isso para que possa estar lá também, né? E conhecendo os irmãos, um pedaço, né, da nossa casa, uma parte da nossa mesa, né? Sim. Está estendida lá e agora se estendeu para mais 20 pessoas, 20 almas, né? Em um tempo tão difícil, ver isso, 20 pessoas em um só batismo. O pastor frisou ali sobre a moto da missão que eles compraram. Ah, verdade. Foi literalmente aquilo que eu estava falando antes, né? Da importância, assim, dos missionários que estão no campo, eles cuidam, né? Imagina, o Noé estava necessitando de uma moto para fazer missão. O pastor Carvalho mencionou isso no culto ontem, né? Tipo, é uma moto, mas é algo que toda a família se desempenhou para ajudar. Para ajudar, o Noé, ele mencionou ali. Exato. E isso também, gente, é a importância de você investir em missão. Sabe? Quando você está investindo na missão, por exemplo, quem ofertou para moto que está aqui, né? Não conhece lá, talvez, não conhece Irauçuba, mas está fazendo parte, sabe? Então, você fez parte dessas 20 pessoas que desceram as águas. Você estava lá nesse batismo, porque agora, se o Noé conseguiu a pé, né? Levar a palavra, indo fazer visita, 20 pessoas agora com uma moto para auxiliar ele, né? Vai muito mais longe. Então, assim, a cada batismo, né, cada cadeira comprada, cada, sabe, coisa adquirida para a igreja, mesmo nós não estando presente, quando nós ofertamos, nós estamos lá, sabe? Não, eu sou parte disso, sabe? Parte dessa casa, eu sou parte, né, fazendo parte da missão. Então, se você, né, sente o desejo no seu coração de ofertar em missões, oferte em missões, porque nós somos uma casa missionária, Deus tem cuidado de tudo, provido tudo nos mínimos detalhes, né? E eu tenho certeza que cada dia mais o Senhor vai tocar corações para estar abençoando, para que nós possamos ir cada vez mais longe, levar esse evangelho cada vez mais longe, né? E o Noé já está com a moto, então a oferta foi levantada no Vidas. Pastor comprou algo muito melhor, né? É verdade. Porque levantamos uma oferta para comprar uma moto, né, que dava ali nos 10 mil, e o pastor não comprou uma moto 2024, né? Sempre buscando o melhor. Então, assim, ele poderia ter ido se ele tivesse uma visão limitada, não, eu tenho 10 mil, é isso, não. Mas ele tem uma visão que ele entende o reino.
né? Ele sabe aquilo que ele carrega em Deus. Então, ele deu o melhor, sabe? Para um missionário que tá lá se empenhando, né? No calor do sertão, que não deve ser fácil. Pensei, ele caminhava muito longe, né? Para ir visitar. Então, agora vai ter, né? Um meio de transporte aí para auxiliá-los. Então, que você, né, que está nos assistindo, se sentindo no seu coração, seja participante da missão. Também, né, Julie, a gente gosta de frisar isso, né, sobre o missionário, né? A gente acha que missionário é só aquele que está, né, morando numa base missionária, está viajando, pregando evangelho, pregando, mas nós entendemos que existem 3 formas de fazer a missão, né? Uma é você orando por aqueles que estão no campo, né, aqueles que estão indo. Também tem a forma de você fazer missão ofertando, né? Olhando para aquilo que Deus está fazendo através da vida dos missionários, dos pastores. E você pode ser participativo disso. E também o terceiro, que é o que a gente vive aqui, né? Que a gente vive uma vida totalmente integral. Mas saber que, o meu pastor tá lá, mas eu tô aqui, mas eu posso estar lá sem estar lá, né? E eu acho que as pessoas precisavam ter mais esse entendimento, assim, sabe? De eu não estou lá, mas eu não sou menos do que aquele que está lá, né? Exato. Se ele está lá é porque eu estou aqui também, e se eu estou aqui é porque ele está lá. Exato. Então, cada um, né, tem a sua parte no reino. E eu queria, né, convidar hoje os meus irmãos a ter esse entendimento, né, de que todos nós somos participativos daquilo que o Senhor está fazendo. Queria também mandar um abraço para a nossa missionária da Costa Rica que está nos assistindo. Verdade. Dizer que a gente ama muito você, né? E a gente não tá, a gente tá contando, né, os minutos para poder te receber aqui no Brasil de novo. Te amamos. A Ariadna. Ariadna. Eu acho muito importante. Quer falar? Não, pode falar. Acho muito importante a gente frisar mais uma vez o lema da nossa casa, né? Que é amar e cuidar das pessoas. Investir em missão é amar e cuidar das pessoas. Sim. E não tem como tu congregar aqui e não amar a missão. Sim. Não existe, né? Não existe. Todos são apesar de que tem muitos irmãos que não viajam em missão, que não são missionários, né? Eles ofertam, eles cuidam, né? E isso é muito importante, né? Porque eu acredito que a casa não faria esse tipo de trabalho se não tivesse essa igreja por trás, né? Porque é uma igreja que cuida, né? Os irmãos são participativos, estão junto, né? Eu me lembro que no culto passado, quando o pastor estava aqui, ele falou do X, e ele disse que o X que tu compra ajuda ele a trazer mais uma pessoa para cá. E isso é importante, né? Isso nos motiva, né? Tu falou ali sobre ele vibrar ali quando a gente bateu a meta do X, né? E isso é algo gratificante para o nosso coração, saber que tu tá ali, tu te doa naquela semana, durante aquele dia, né, naquele trabalho ali, que, né, que é algo que a gente faz com muito amor, né, e que tu pode estar abençoando outras vidas, né, a conhecer Jesus. Exatamente. Porque por mais que a maioria dos missionários que aqui estão hoje, né, dos alunos, né, eles vieram, né, de outras igrejas, mas a gente sabe quanto eles vão ser cuidados aqui e curados. Que é o curado que é o mais importante, porque a gente se acha, Julie, muito curada. A gente às vezes se acha que não precisa mais, né? E quando nós saímos numa viagem de missão e a gente vê uma menina de 7, 8 anos jogada no chão, se rendendo aos pés do Senhor, a gente vê o quanto ainda o Senhor tem que trabalhar na nossa vida, sabe? E saber que hoje, sim, tem mais 25 almas podendo ser curadas, né? Porque a gente entende, há alguns anos atrás, eu dizia que a profissão do século era psicólogo, né? Todo mundo tinha que estudar para ser psicólogo, porque seria, né, o que mais, né? A gente hoje já nasce cheio de transtornos, né? A gente já nasce cheio de doenças psicológicas que não existiam antes e hoje tudo é algum tipo de transtorno. E hoje a gente vê que muitos desses transtornos podem ser curados através de um carinho, de um abraço, né? Através de uma ministração, através de um cuidado que eles vão tendo nesses dias, porque não é só aula, né? Não é só aula, não é só eles sentarem ali numa cadeira ali com uma apostila e escrever, não é só aula, né? Eles são ministrados, eles são curados, eles são trabalhados ali, né, no mais íntimo de cada um deles, né? Então, fazer parte disso é algo que não tem uma explicação, é só tu viver. Né? É só tu viver e tu tá aqui para ver, né, o que acontece, né? Durante as nossas viagens também, assim, a gente vê a entrega dos missionários, né? De sair em porta, de levar o evangelho, de falar de Jesus, né? E então é algo assim que tu tem que estar com o teu coração aberto. Se tu quiser fazer parte dessa igreja, tu tem que estar com o teu coração aberto em missão. Amém.
Então, gurias, estamos indo, né, pro final do nosso podcast. Olha, viu? Nem parece, né? Nem parece. Era pra ser 1h30, já foi 1h40. Se deixar, nós vamos indo, né? E vamos indo, e vamos indo. Então, assim, muito bom, né, essa conversa. E que de tudo isso, né, nós possamos ter demonstrado o amor pela missão. Amém. Que esse é o nosso intuito de estarmos aqui, né? É conseguirmos transmitir para você que está nos assistindo amor por missões. Porque é isso que tem que mover, sabe, o cristão. É ele estar no céu um dia com Cristo, mas que ele não tem que estar lá sozinho. Que nós possamos propagar esse evangelho. Então, que a missão ela venha arder no seu coração. Você que não conhece a nossa casa, esteja convidado a estar aqui. Nós temos cultos nos sábados e domingos às 20 horas. Temos células nos bairros também, né? Quase todos os bairros nós temos células. A casa é aberta 24 horas, então venha conhecer esse trabalho, venha ver de perto, né, a escola que está acontecendo, os missionários que estão aqui. E eu tenho certeza que se você tem, né, um coração missionário, você vai se apaixonar por essa casa. E que Deus venha estar abençoando grandemente a sua vida, abençoando a cada um que esteve, né, nos acompanhando, aos nossos pastores. Tenha um bom retorno amanhã, que Deus, né, os traga em segurança, que Deus abençoe, né, Josi, Letícia, pastora Ana, continue usando vocês grandemente, que vocês cresçam cada vez mais no Senhor, que Ele venha estar, né, a cada dia mais se revelando a vocês, né, novas coisas, que vocês possam a cada dia experimentar o profundo dele e continuem sendo referência para essa geração, assim como vocês têm sido. Que a renúncia de vocês faz com que vocês sejam referência para outras pessoas. E eu tenho certeza que cada dia, né, que vocês precisarem, o Senhor vai estar mandando o bálsamo, o refrigério, o conforto, o sustento naquilo que vocês precisam. Amém? Vamos estar orando então, né, para estar encerrando essa live. Pastora Ana, ora por nós, ora por aqueles que estão nos assistindo. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. E nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti, Deus. Que privilégio podermos estar aqui, Deus, compartilhando a Tua palavra, falando do Seu amor, Jesus. Porque nós entendemos que Você foi o maior missionário que passou aqui pela terra, Jesus. Te peço que Você esteja abençoando o nosso pastor, a nossa pastora, os demais líderes, Deus, que sabe que entenderam isso, que tem um encargo no coração, Deus, de fazer a Tua obra, Deus. Senhor, eu te peço que Você esteja abençoando cada um dos meus irmãos que estão em casa, Senhor, e que em nome de Jesus esteja gerado no coração de cada um deles, Deus. Entender o que de fato é a missão, Deus. Entender que o Teu amor é refletido através da missão, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Obrigada por esse privilégio, Jesus. Obrigada por podermos ser participantes do Teu reino, Jesus. E a cada dia mais, Deus, nos usa conforme a Tua vontade, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. E até o próximo podcast. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Amém. Obrigada, criança.